Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, agradecer ao Marcos pelo convite, né, e parabenizar o pessoal aí, a Antebellum, pela organização do evento, da FIENG também, agradecer também a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados do AB, né, então, todos aqui representados. E, bem, o Marcos fez esse convite, né, Marcos, falando, Fred, você pode ir lá falar no evento, coisa básica, coisa simples, 20 minutos, você falar sobre leis da privacidade ao redor do mundo, sobre um aspecto prático e ainda fazendo interseção com o Nacional em Minas. Falei, tá, em 20 minutos o Marcos, muito amigo, né, Marcos? Beleza, bora lá falar. Para quem me conhece, né, eu gosto de ser uma pessoa bem provocadora, né? Então, eu estou aqui muito mais para provocar uma reflexão de vocês do que necessariamente passar informações. Então, algumas coisas aí podem parecer chocantes, outras nem tanto, mas vamos lá. Aí. Vamos lá, então a gente já começa com um clichêzão dos últimos 4 anos, né? Então, os dados pessoais são o novo petróleo. É algo que foi falado muito, né? Então, nós mesmos escutamos isso ao longo do tempo e foi muito difundido, né? Então, a gente pensa nisso muito mais pelo valor dos dados, né? Essa comparação que os dados também trazem um certo tipo de riqueza, né? Então, comparando com o petróleo, que certamente é uma das maiores riquezas do século XXI. E aí eu trago uma provocação. Mas será que é mesmo? É interessante a gente fazer essa analogia, né? Será que os dados são o novo petróleo, né? Então, Paulo até falou mais cedo que ele não concorda, né? Então, eu tendo a ter essa mesma visão. Quando a gente fala de petróleo, por exemplo, né, a gente está falando de uma commodity. Então, quais as consequências que tem da gente comoditizar esses dados pessoais, né? Então, a partir do momento que você coloca preço num dado pessoal, quais as consequências disso, né? Então, privacidade é um direito, com certeza tem essa diferença. Mas eu vou um pouco mais além, até sobre o aspecto econômico também, né? O que um barril de petróleo diz sobre um barril de petróleo? Que ele é um barril de petróleo e que ele custa X dólares. Não sei quanto que está. Bernardo aí, o cara investidor na Bolsa de Valores, deve saber o valor do barril de petróleo, né? Deve estar 60 dólares, não sei. Com os dados pessoais é um pouco diferente. Com dados pessoais, eu consigo dizer muito sobre uma pessoa. Eu consigo dizer as preferências dele, consigo dizer qual o sexo, quais as preferências, orientação sexual, a religião dele, o que ele gosta de comer, onde ele gosta de ir. Então, eu consigo ter um perfil completo acerca de uma pessoa. Isso aí tem um valor, para mim, particularmente falando, muito maior do que um barril de petróleo. Então, o potencial que você tem de exploração econômica sobre esse viés, ele é basicamente infinito. Quantas análises você conseguir extrair daqueles dados é o seu limite. Em questão de análise, podem haver milhares ou podem ter infinitas análises também sobre esse aspecto. Não à toa, eu trago aqui as informações das companhias, né, mundialmente que mais coletam dados, data points, né, que mais coletam dados pessoais no mundo. Então tem aqui Google, Twitter, Amazon, Facebook, Apple, e ali você vai no quadro das empresas mais valiosas do mundo. Amazon, Apple, Facebook, Google, tem ali a Tencent, que é dona do WeChat, que é o WhatsApp da China, né? Então não à toa está ali. Tem a Microsoft, que, bem, é a Microsoft, né? Enfim, isso aí é muito explicado numa obra, né, que aí eu convido todos a lerem, que é da professora Shoshana Zuboff, que é o Capitalismo de Vigilância, né, The Age of Surveillance Capitalism. É uma obra muito consagrada que explica como que funciona esse capitalismo baseado em vigilância que a própria doutora Anne Cavocan trouxe, né, como exemplo. Então,
A economia da internet é baseada em vigilância. Então, você saber todos os passos que um usuário traça durante o ato de navegação dele, não só o ato de navegação. Eu estou aqui na FIENG, meu celular está projetando uma localização. Então, eu já tenho ali, se tiver uma lojinha aqui do lado que está pagando por uma geoprecificação, um geomarketing, provavelmente eu vou receber anúncio dessa loja que está aqui do lado. Então, esse capitalismo de vigilância funciona assim, você está 24 horas por dia enviando dados, né? Ah, eu não quero mais enviar meus dados, eu vou desligar meu telefone. Não, seu telefone continua transmitindo dados mesmo desligado. Então, a gente está sendo monitorado 24 horas por dia. Tá, mas, ok, Fred, você me convenceu que dados podem ter um valor um pouco mais valioso do que, por exemplo, um barril de petróleo. Mesmo assim, eu vou querer colocar o meu dinheirinho ali na commodity, né? Naquele fundo trem de ouro, naquele trem de petróleo, aquela empresa saudita. Tudo bem. E outra coisa também, me fala, por exemplo, que país entrou em guerra por conta de petróleo? Você tem vários exemplos. Você tem a guerra Irã-Iraque, você tem a guerra do Golfo, no Kuwait. Você tem supostamente uma guerra no Iraque que foi por armas de destruição em massa, mas há quem diz que foi por petróleo. Dados não provocam guerras, né? Será? Talvez guerras um pouco mais silenciosas, mas com o mesmo potencial de derrubar um Estado democrático, né? E aí, para entender, não vou entrar em política aqui, obviamente que não, né, gente? Não mato Marcos de coração aqui. Só convidá-los a assistir, né, esses dois documentários, né? Um muito mais consagrado, que é o The Great Hack, né, que explica um pouco do caso Cambridge Analytica, e esse The Social Dilemma também, que é o dilema das redes, né? Ambos estão no Netflix, para quem tiver interesse, que explica um pouco como que explica esse momento que a gente vive hoje, né, da política feita através de redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Então, é onde a praça pública, né, que antigamente tinha, né, na Grécia, né, na polis, você tinha a praça onde fazia política. Hoje, essa praça pública está justamente nessas plataformas, nessas redes sociais. E elas têm, sim, esse potencial. E aí, como é de praxe, né, em qualquer setor econômico, quando algo tem esse potencial econômico extremamente elevado, esse potencial sociológico extremamente elevado, o que a gente pode esperar de um setor que traz isso? Regulação. Regulação aqui é inevitável. Sempre que alguma nova tecnologia emergiu, logo em seguida veio uma regulação. Então, para quem aqui gosta de propriedade intelectual, quando o Gutenberg criou a sua máquina de cópia, veio o direito da propriedade intelectual. Quando criaram-se o primeiro automóvel, veio leis de trânsito. Quando cria o primeiro avião, vem as leis do espaço aéreo. Quando veio telecomunicação, cria-se regulação relacionada à telecomunicação. A gente achar que novas tecnologias não serão reguladas é algo até inocente da nossa parte, né? Então, será inevitavelmente regulado. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, já está em discussão um marco da inteligência artificial no Senado. Vai ser regulado, inevitavelmente vai ter isso. Dados é a mesma coisa. Então, se esses dados produzem uma riqueza que a sociedade enxerga valor, naturalmente vai ter regulação. Então veio o GDPR, veio a LGPD, antes já tinha também a Diretiva 95 europeia, e por aí vai, gente. Então, exemplos ao redor do mundo são vários. Então, trago aqui também os países no mundo que trazem alguma regulação relacionada à privacidade e proteção de dados, né? Então, os que não têm legislação, são esses que estão em laranja, eu acho que eu consigo contar nas minhas duas mãos. Então, ali tem pouquíssimos. E tem alguns que não tem dado nenhum, tipo Coreia do Norte, né? Então, ninguém está preocupado se tem proteção de dados na Coreia do Norte. Mas, basicamente,
quase todos os países do mundo já têm alguma coisa relacionada à privacidade e proteção de dados. E isso tem sim impactos econômicos, né? Toda regulação nova, ela tem um custo. E aqui eu trago aqui alguns custos, né? Então, isso aqui é uma pesquisa europeia com custos de implementação por setor. Então, eu tenho desde das indústrias, né, que gastaram em média 6 milhões de euros para um projeto de adequação à GDPR, até bancos e instituições financeiras que chegam aos montes de 79 milhões de euros para uma adequação, uma legislação como a GDPR, que é devidamente fiscalizada, né, onde existe a mão fiscalizatória das autoridades locais, ela é muito mais pesada do que aqui no Brasil. Então, os custos de adequação eles são muito altos. Então, esse é um impacto na economia muito grande. E eu também tenho outro impacto, que é na economia de mercado. Então, quando eu coloco, por exemplo, quando a Apple decide, por exemplo, mudar a sua política de cookies, né, a sua tecnologia de cookies, né, proibindo cookies de terceiro e desativando algumas funções e adotando princípios como privacy by default, né, que a doutora Anka Volkan trouxe, isso tem impactos no mercado. Então, olha só, olha as ações da Meta, né, do Facebook, quando a Apple anunciou essa alteração. Gente, caiu em quase 30% por uma questão de privacidade. Aqui eu estou falando de bilhões de dólares. São empresas extremamente valiosas. Outras seguiram, Twitter, Snapchat, Pinterest. Então, existe sim um impacto econômico muito grande quando grandes empresas decidem sim adotar esses padrões e seguir essas regulações. Então, essas regulações elas têm impactos também. Mesma coisa com o Google. O Google já anunciou que vai banir cookies de terceiro. Isso aí, gente, está causando um pandemônio no mercado de marketing, principalmente internacional. Hoje em dia, o marketing, as plataformas de marketing são baseadas em personalização. Os ads, né, são baseados em cookies. Então, você está praticamente falando para uma indústria inteira, um setor inteiro, alterar a forma como eles já fazem negócio historicamente. Olha o potencial que isso tem. Mesma coisa o Google falando, né, que privacidade não pode ser um artigo de luxo, né? Eu não preciso pagar, não sei, eu não tenho iPhone, sei lá, 15 mil reais no iPhone para eu ter recursos de privacidade, né? Isso deveria ser um direito acessível a todos, né? Só que o que a gente está vendo é justamente o contrário. Se você quer ter privacidade, você vai ter que pagar a mais. Porque esses custos regulatórios, eles vão ser passados para o usuário final. Não adianta achar que a empresa vai ser boazinha, vai adotar aquilo, e aquilo não vai ter um custo para o usuário final. Então, é algo que a gente tem que refletir também. A gente quer todo tipo de regulação, a gente quer regulações estritas sobre isso. Quais são as consequências disso, tanto para o usuário final como para a economia de mercado? Então, é algo que a gente precisa refletir. E aí, quando você está diante de uma regulação, o que você faz? A regulação foi feita para quê, Marcos? Para ser cumprida. Só que não. Não. Claro, gente, estou brincando aqui. Então, o que eu estou trazendo um conceito aqui, essa visão de cumprir ou não cumprir, talvez ela esteja um pouco ligada com a velha economia. Na nova economia, né, baseada em plataformas digitais, baseadas em dados, tem um conceito que eu acho muito mais interessante, que é esse de regulatory hacking, que é do Evan Burfield. E é justamente essa interseção, né, da disrupção causada pelas startups com políticas públicas, né? Então, eu estou hackeando uma regulação em prol do interesse público e para o bem público, né? Então, por exemplo, a gente estava discutindo aqui com o Marcos, né? Eu, Marcos, Bernardo, falando, um advogado jamais seria capaz, por exemplo, de criar um Uber da vida. O que é a primeira coisa que você, advogado, pensa quando você é apresentado o modelo como Uber? Ah, não, o risco trabalhista é muito grande.
Você não vai inovar. Você tem que trabalhar nessas zonas cinzentas. Quando fala de zonas cinzentas, a LGPD criou muitas zonas cinzentas. Fala isso como crítica. Eu adoro zonas cinzentas, pessoal. Na zona cinzenta é onde a mágica acontece, onde a gente consegue realmente inovar. É ali naquela confusão ali, no meio do pagode ali, que a gente consegue trazer novas ideias, novos processos, novas tecnologias, novas teses jurídicas. Então, eu adoro esse conceito aqui de regulatory hacking. E quando eu falo isso, eu não falo isso numa conotação negativa, né? Então, não é... Quando eu falo hackear, né, infelizmente o termo hackear hoje ele tem um viés negativo, mas não. Aqui, hackear é você procurar esses atalhos, essas inovações, né? É esticar e dobrar, né? It's about stretching and bending, not cutting and breaking. Eu não estou quebrando uma regulação. Eu estou forçando ela, estou esticando ela ao máximo. É uma coisa parecida com legítimo interesse. Eu estou esticando ali. Todo mundo fala que não é uma carta em branco. Mas eu tenho ali toda a possibilidade de esticar aquele conceito para possibilitar um tratamento de dados, por exemplo, né? Então, mas isso aí funciona para qualquer tipo de regulação. Tanto é, né, que essas zonas cinzentas, essa possibilidade de atuação, ela, para mim, torna essencial o papel de uma área de privacidade. Aqui, e isso aí eu vendo muito, né, a gente vende muito no iFood, né, que a área de privacidade ela é uma área estratégica da empresa. Ela não é uma área operacional. A gente não está preocupado aqui com a operação do dia a dia. Claro que a gente tem que fazer o operacional bem feito, tem que fazer o programa de privacidade bem feito, tem que fazer a adequação bem feita. Mas o interessante é a gente dar o próximo passo. Como que a gente consegue ser estratégico dentro da empresa? Como que eu vou ali ficar na frente do negócio? Como que eu vou me tornar indispensável para isso? Eu trago 3 pilares, né, para uma atuação estratégica da área de privacidade, que é cuidar da reputação, fazer uma prevenção de riscos bem feita e construir pontes. Para cada uma dessas, eu vou trazer um exemplo prático, um case prático de que o que eu estou falando aqui não é sonho, é algo real. E eu vou trazer exemplos dentro de casa. Então, um dos pilares do iFood que a gente fala é face the brutal facts. Cara, se tem sujeira, a gente não vai jogar para debaixo do tapete. A gente vai enfrentar. Então, esse caso aqui repercutiu bastante. Foi um entregador, né, que morreu e teve a conta bloqueada, só que ele já estava morto. E aí ele teve a conta bloqueada dele e não conseguiu, por exemplo, sacar o seguro, né? O iFood paga uma espécie de um DPVAT particular, né, em casos de acidentes. Cara, isso aqui, além da morte de uma pessoa, que é a coisa mais terrível que pode acontecer para a gente, isso também desperta uma crise reputacional e também nos provoca a pensar como fazer melhor. Como evitar que uma pessoa morta tenha uma conta bloqueada? Como fazer um atendimento humanizado? E onde que o time de privacidade atua aqui? A gente entendeu que esses bloqueios, eles são causados por decisões automáticas. Decisões automáticas que, conforme artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, podem ser revisados, e eu tenho que dar transparência também sobre os critérios dessas decisões. E uma das frentes estratégicas da empresa é estreitar o relacionamento com esses entregadores. São mais de 500 mil entregadores espalhados no Brasil. As pessoas elas têm uma voz muito importante, uma voz alta. E eles exigem transparência, eles querem saber por que eles foram bloqueados. E aí onde que o time de privacidade entra? Tá, vamos revisar então o algoritmo que toma essa decisão. Vamos fazer um trabalho conjunto com o time de engenharia, vamos revisar todos os data points para entender se existe algum viés discriminatório, por exemplo, né, em atenção ao artigo 6. E aí a gente fez esse trabalho. Então, é o time de privacidade atuando de maneira estratégica, dando suporte para uma frente estratégica da empresa, que é garantir transparência para
os entregadores. Outro problema aqui, CAD. Então, para quem acha que o iFood é só uma empresa de entrega de comida, está muito enganado, gente. A gente tem vários braços. A gente tem um braço de fintech, que tem o banco dos restaurantes, com adiantamento de recebíveis, fornecimento de crédito. A gente tem agora essa empresa de benefícios, né, que foi lançada há 1 ano e meio e já é líder de mercado, né? Já tem mais beneficiários do que Flash, Swile e Caju juntos. Então já tem isso. E aí, quando criou essa empresa e teve esse impacto no mercado, a BBT, né, que é composta de empresas, né, como Sodexo, como Alelo, ficaram em polvorosa. Entraram com uma ação no CAD, falando, olha, você está propondo aqui uma competição desleal. Você está usando os dados pessoais dos seus usuários para alavancar um negócio. Isso é competição desleal. E aí, como que o nosso time de privacidade agiu? Em parceria com o time de antitrust, né? Então a gente tem dentro do setor jurídico uma célula antitrust, a gente revisou todos esses critérios para a gente falar que, sim, estamos adequados à LGPD aqui. Esses dados foram compartilhados de maneira legítima com esse novo CNPJ que foi criado dentro do próprio grupo econômico. Então, isso aqui também fora de uma adequação propriamente dita da LGPD. Uma atuação estratégica. Isso aqui não é operacional, ao meu ver. E aí deu tudo certo, né? O inquérito foi arquivado. Bola para frente. Outro problema aqui também, CPI. Então, o nosso diretor de Relações Institucionais foi depor na CPI dos aplicativos em São Paulo, e aí ele trouxe uma série de dados que não batiam com uma outra pesquisa feita por uma outra instituição que a gente contratou para fazer, que especificamente nesse caso aqui tratava sobre entregadores ativos, né? Se você chegar no iFood e perguntar qual que é o número de entregadores ativos, a gente vai ter 6 respostas diferentes. Porque cada área considera entregador ativo de uma maneira diferente. Então, marketing vai considerar que é um que logou nos últimos 2 meses. Engenharia vai considerar que é o que tem conta ativa. O outro vai considerar que logou nos últimos 6 meses. Então, existe isso. Como que o time de privacidade atua aqui? Construindo pontes. Então, aqui eu vou juntar com o meu time de governança de dados, vou falar, precisamos ter governança de dados aqui. Governança de dados é algo intrínseco a um programa de privacidade. Quando eu falo de ciclo de vida de dados, eu estou falando de governança de dados. Quando estou falando de qualidade de dados, além de ser um pilar de um programa de governança de dados, é um princípio também da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente entra de maneira estratégica junto com governança de dados. Então, ser estratégico é você ir atrás dos problemas, né? Você permear a empresa, você enxergar problema em todas as áreas e você ser parceiro, você oferecer aquela solução conjunta. Não é a gente sentar na nossa bolha de privacidade e esperar chegar o problema. Então, isso aqui é uma atuação da área de privacidade como uma área empreendedora dentro da própria empresa. E aí, só finalizando, né? Então, LGPD foi só o começo. Como que eu vou... Vão vir várias outras regulações por aí. Então, eu citei, por exemplo, a questão do marco da inteligência artificial. Na Europa já tem o Digital Market Act, que fala que é justamente essa questão de competição, essa regulação antitrust de empresas, de plataformas digitais, né? Como o Google, ele se auto-alavanca, né? A Amazon alavanca os próprios produtos dela. Então, já vai ter um problema aí. Eu tenho várias questões regulatórias que a NPD está trazendo. E a hora de hackear a regulação é essa, quando ela está sendo criada. Então, aqui eu estou falando para um grupo de empresas, né? Várias pessoas aqui são de empresas. Então, essa é a hora de atuar. Essa é a hora de eu criar e atuar nas zonas cinzentas, né? Então, aqui, quando tem uma regulação da NPD, então eu vou atuar de maneira proativa para que aquilo me favoreça.
Isso faz parte do jogo, gente. Não é querer ser, não é empresa malvada. Isso aqui faz parte do jogo. Isso aqui é lobby, lobby institucionalizado. Isso é normal, gente. Não tem problema nenhum. Não estou falando nada feio aqui. Então, é justamente isso, a gente atuar dessa maneira. A gente pensar, como que eu vou conseguir hackear essa regulação? Hackear no bom sentido, né? Não no viés negativo de quebrar uma regulação, mas de esticar e dobrá-la, né? Como que eu vou navegar nessas áreas cinzentas? É isso. Espero que vocês tenham gostado.